Agradecemos a Deus por cada vida que está aqui, os amigos que nos visitam, os amigos que estão conosco aí, à distância, online, em lugares diferentes, em estados diferentes. Estou vendo aí o Ivaldo lá em Pernambuco, e assim, aonde você estiver, que Deus também esteja falando poderosamente. O meu cunhado que soube, não sabia, mas soube que participa conosco aí, lá na Bahia, praticamente todos os domingos. Onde você estiver, a bênção de Deus no seu coração para sempre. Nós vamos abrir as nossas Bíblias. Abra sua Bíblia, vamos começar com Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10. Você que está em casa, pegue a sua Bíblia, abra, participe, teremos algumas leituras nesta noite. Capítulo 10, a partir do verso 8, diz assim: Jesus está enviando seus 12 discípulos para uma ação evangelística. E veja então o que ele diz. Verso 7: E indo, pregai dizendo, o reino de Deus chegou. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não levareis no cinto ouro, nem prata, nem cobre, nem bolsa de viagem, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, procurai saber quem nela é digno, e hospedai-vos ali até que vos retireis. E ao entrardes na casa, saudai-a. Se a casa for digna, que a vossa paz venha sobre ela, mas se não for digna, que retorne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem ouvir as vossas palavras, sacudi o pó dos pés ao sairdes daquela casa ou daquela cidade. Em verdade vos digo que, no dia do juízo, haverá menos rigor para a terra de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Haverá menos rigor para a cidade de Sodoma ou Gomorra do que para aquela pessoa, do que para aquela casa ou para aquela cidade. O nosso tema desta noite é Sodoma. Não abuse da misericórdia de Deus. Sodoma, não abuse da misericórdia de Deus. Ó Pai maravilhoso, estamos diante do Senhor. O Senhor, dono das nossas vidas, o Senhor misericordioso que tem usado todas as possibilidades para demonstrar o teu amor para conosco. Senhor, vivemos dias difíceis e queremos, Pai, nesta noite te implorar no nome de Jesus, que transforme esta palavra em vida no coração dos meus irmãos, das minhas irmãs, de todos que agora estão em torno da tua palavra, daqueles, ó Deus, que ouvirão esta palavra em outros momentos. Senhor, eu me submeto a ti. Tu tens o poder para acrescentar ou para tirar. Em teu nome, Senhor, oramos confiadamente para a tua glória. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Sodoma, não abuse da misericórdia de Deus. Ou seja, Jesus está respaldando que um dia houve um lugar chamado Sodoma, Gomorra, e que lá aconteceram alguns fatos. Fizemos a leitura, mas eu peço a você que leia comigo agora todos, voz uníssona. Vamos ler juntos este texto, todos comigo. Ao entrarem na casa, saudem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela.
Se não for, que a paz retorne para vocês. Se alguém não os receber, nem ouvir suas palavras, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou cidade. Eu lhes digo a verdade, no dia do juízo, haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade, ou para aquela pessoa, para aquela casa. Haverá menos rigor, haverá um castigo menor para Sodoma e Gomorra do que para aquela pessoa que rejeitar, que desprezar, que não dê crédito à palavra. Mas qual foi o castigo, qual foi o acontecimento, qual foi o juízo para Sodoma e Gomorra? E mais do que isso, há um conflito na cabeça das pessoas sobre como conciliar a misericórdia de Deus, que diz o Salmo 136, nunca se acaba. Como conciliar a misericórdia de Deus, que dura para sempre, e o juízo, o castigo, por exemplo, para o povo do tempo do dilúvio, em que todos pereceram. E mais tarde, quase 1000 anos depois, os descendentes de Noé que moravam em Sodoma, experimentam também um juízo semelhante. Como conciliar a misericórdia com a justiça? Lembramos então que a palavra misericórdia do latim, a ideia de você se colocar no lugar do outro. Compadecer quer dizer padecer com. Aí no caso da misericórdia, estas duas palavras, miseratio, miséria, e cordis, coração. Coração que se compadece com a misericórdia, com a miséria, se compadece com a dor, com o sofrimento do outro. Qual é o grande problema, o grande perigo quando pensamos em misericórdia de Deus? O grande perigo é abusar da misericórdia de Deus. Veja só, a misericórdia é para quem teme a Deus e não para quem abusa dela, isto é, da misericórdia. Deus não vê conflito entre a sua justiça e a sua misericórdia, o seu amor que dura para sempre. Naquele episódio da pecadora, então Jesus diz para ela: nem eu te condeno, mas diz a ela: vá e não peques mais. Assim como aquele homem que sofria 38 anos, Jesus disse: vá e não peques mais, para que coisa pior não te suceda. Não peques novamente, não faça de novo, não volte para o mesmo caminho. De forma que, peço a vocês que leiam comigo esta última frase aqui em branco, vamos lá? Não confunda misericórdia imerecida com misericórdia desprezada. A misericórdia nenhum de nós merece, mas quando nós vamos brincando, vamos abusando da misericórdia de Deus, então neste caso estamos atraindo a mão de Deus contra nós. De tal forma, queridos irmãos, que quando nós pensamos na misericórdia de Deus, ela é fato. Eu fico maravilhado quando eu vou em um local que vejo frutas diversas, e tantas que a gente hoje nem conhece mais. Aquela diversidade de tantas frutas e frutas e frutas, quando a gente espreme aquilo, é água. É uma forma criativa de Deus tirar água e dar para nós. O próprio coco, que é a nossa fruta especial, né, para os nordestinos, e assim por diante. É fruto da misericórdia de Deus. Bem, mas o fato é que Jesus está dizendo: aqueles que não valorizam, que não ouvem, que não dão crédito para a minha palavra hoje, eles vão ter um castigo maior do que o castigo que houve com Sodoma e Gomorra. E a pergunta é: o que foi que houve com Sodoma e Gomorra? Onde ficava? Quem morava lá?
Vamos começar então acompanhando primeiro Sodoma e Gomorra. Este lugar não apenas esteve como lugar onde estas cidades estiveram, se chama de o Vale de Sidim. O Vale de Sidim fica próximo ao Mar Morto, fica no Oriente Médio, fica na divisa Turquia-Israel. Eu tive o privilégio de ir lá neste lugar. Quem morava em Sodoma? Quem morava em Sodoma eram os descendentes de Cã. Lembram-se quando Noé sai da arca, os seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Cã foi aquele que agiu de forma indecente, de forma imoral, agiu com gracejo, com chacota do pai. O pai, no momento impensado, se ficou bêbado, e aquele filho, diferente dos outros, que com reverência colocaram um pano para não ver o seu pai na nudez, aquele filho fez chacotas, gracejos. Por isso, Noé amaldiçoou Cã, seu filho Canaã, e todos os seus descendentes em todas as gerações. Quando Deus manda Josué destruir os que estão em Canaã, quem são? Os descendentes de Cã, cananeus, jebuseus, perezeus e assim por diante. Veja então o que diz a palavra de Deus em Gênesis 10:9, o primeiro lugar onde se refere a Sodoma. E foi o tempo dos cananeus, o termo dos cananeus, desde Sidom, indo para Gerar, onde morava o pai de Abraão, até Gaza, indo para Sodoma e Gomorra, Adma e Zeboim, até Laza. Era uma planície, regada com muitos rios, muito especialmente com o rio Jordão que desaguava. Como era este lugar? Veja como era este lugar. Como era Sodoma antes, quando Abraão chegou com Ló, e que os rebanhos de Ló estavam crescendo, e Deus disse Abraão disse para Ló: vamos nos afastar, porque está havendo brigas, discórdia entre os teus pastores, os teus trabalhadores e os meus trabalhadores. Escolhe para onde você quer ir. Você escolhe, eu vou para o outro lado. Ao invés do jovem abençoado pelo tio dizer: não, meu tio, o senhor tem a preferência. Mas sobre isso veremos no próximo domingo. O fato é que chegaram, e olha o que diz o texto: a terra inteira está diante de você, vamos nos separar. Se você for para a esquerda, irei para a direita; se você for para a direita, irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu o quê? O vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar. Era como o jardim do Senhor, o jardim do Éden. Era como a terra do Egito. Isso se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Então o rio Jordão nasce pequenininho, ele vem banhando cidades, estados, países. Chega na Galileia, alimenta o mar da Galileia, riquíssimo. E as águas do Jordão continuam descendo e vão banhando e vão abençoando, até chega o momento final, quando é o mar salgado, o mar morto. Queridos irmãos, as águas que vinham do Jordão, elas se espalhavam naquela imensa planície. E ali então era um lugar, como está dizendo o texto, bem irrigado. Como o jardim do Senhor. Imagine então as plantas. Imagine então os animais. Imagine então os peixes. Imagine o Éden, que significa lugar de prazer. Imagine um lugar como o Éden. Mas o que aconteceu com este lugar que era um jardim? Primeiro lembramos que
Os olhos de Ló se encheram com ganância ao ver a riqueza de toda aquela planície. Percebemos então que aquele lugar, como uma grande campina, oferecendo então toda esta riqueza. Como ficou aquela cidade, aquela região? Como ficou naquele tempo e continua até hoje, quase 4.000 anos depois? Hoje aquele lugar se chama de o Monte Sodoma. O que marca aquele lugar é a falta de vida. Como eu disse, tive oportunidade de ir naquele lugar que você não encontra árvores. Que se um peixe for colocado dentro daquele mar, que é mais salgado do que todos os outros oceanos 10 vezes, aquele peixe vem a morrer na mesma hora. Quando nós pensamos então naquela planície, hoje um vale de sal, um vale de enxofre que se encontra ali é cinza. Você pega, por exemplo, uma montanha, mas você começa a arranhar e o que sai dali é cinza. É cinza e mais cinza de tudo que tinha ali naquele local. Veja só, era antes uma planície, era antes um vale, uma campina, mas de agora tem lá uma montanha que mede 220 metros de altura e pelo menos 8 quilômetros de comprimento. Isto a grande montanha, chamado o Monte Sodoma. Então de um lado houve algo que cresceu para cima, montanha. Mas além disso, também o Mar Morto. É interessante que embaixo daquela grande montanha você encontra centenas e centenas, basicamente o que é computado 150 cavernas diferentes. De um lado então esta montanha para cima, mas de outro lado o rio, aliás o Mar Morto, que tem por volta de até 2.000 quilômetros, 2.000 quilômetros para baixo, 2.000 metros, que é 2 quilômetros. Sal e puro sal. Eu entrei naquele rio e ali você não afunda. E você dá cambalhotas e faz o que quiser e você continua na superfície. Você tem que ter o maior cuidado, porque se você piscar e o sal entrar, você vai passar uma boa. Eu estava com auxiliares e por isso não sofri consequências maiores. É interessante que até hoje não existe nada construído. Então de um lado temos esta grande montanha, na frente temos o Mar Salgado. O Mar Salgado, como dissemos, 10 vezes mais sal do que qualquer outro oceano, de que qualquer parte do mundo. É chamado hoje o Mar Salgado. Profundidade máxima de 2.000 quilômetros. (80 quilômetros de comprimento e 18 metros de largura. É um mar grande ou é um mar pequeno? O mar de sal, onde haviam aquelas cidades. E quando falamos então sobre Sodoma e Gomorra e a realidade que é da existência daqueles resquícios, a grande pergunta que vem é: será que isso foi verdade?
Será que é verdade? E o ser humano, como faz em todas as outras partes dos acontecimentos bíblicos, eles tentam excluir Deus. Por exemplo, do dilúvio, apresentam várias teorias do que poderia ter acontecido. O mar vermelho ter se aberto, Jonas ter sido engolido pela baleia. Tudo eles fazem para inventar uma forma humana, uma catástrofe natural. O objetivo é excluir Deus. Então, quando se fala em Sodoma e Gomorra, existem as diversas teorias. E eles dizem, bem, foi um grande vulcão. Ou então, e quando falam um grande vulcão, mas por aqui tudo, não tem vulcão em canto nenhum. Ou foi então um terremoto, mas ali não é região de terremoto. Ou foi um asteroide que passou muito perto e assou os moradores daquelas cidades. Ou foi um meteoro que caiu, ou um impacto cósmico. Ou então foram inimigos que vieram e incendiaram a cidade. Eles dão muitas razões, desculpas, conjecturas, teorias. Seria tão mais fácil entender que foi o juízo de Deus, que é uma advertência de Deus, que ficou e está até hoje como uma advertência de Deus para a humanidade. Eu creio, porque primeiro a Bíblia diz que foi, eu creio. Mas além disso, eu fui lá, e além disso, qualquer pessoa que pesquisar vai ver que está lá. O que foi que aconteceu? Vamos então pensar em pelo menos 4 acontecimentos até chegar a este ponto. Quem está comigo aí na tela? Deu uma travada. Opa, muito bem. Muito bem, daí em diante eu sigo. O que aconteceu então? Primeiro momento, estamos no capítulo 14, eu peço a você para me acompanhar. Gênesis capítulo 14. O que é que aconteceu? Em primeiro lugar, Ló deixou a presença de Deus. Ló se afastou de Abraão. Ló foi viver sozinho em Sodoma. E quando eu falo Sodoma, estou falando das 5 cidades da planície. Cada uma delas tinha um seu rei, mas Sodoma era a metrópole. Como aqui podemos pensar Santos e as 5 cidades que estão próximas. Aqueles 5 reis de Sodoma estavam sendo dominados por um outro grande rei. Veja aí no capítulo 14. Os reis de Sodoma, depois de quase 2 anos de escravidão, se revoltaram. Então, o rei dominador convidou mais 3 reis, e vieram 4 reis contra os 5 reis de Sodoma. Houve guerra. E os 4 reis inimigos conseguiram vencer Sodoma e levaram todos prisioneiros como escravo, e levou também Ló e a sua família. Veja então o texto, capítulo 14, versos 12 ao 17, leiam comigo. Ló também foi levado. Abraão junta 318, derrota os reis inimigos e resgata todos os 5 reis, inclusive os 2 reis de Sodoma e de Gomorra. Eu pergunto a vocês, este foi um milagre grande ou pequeno? Olha só, 4 reis vieram lutar contra 5 poderosos. Sodoma era uma das grandes potências. Estes 5 reis foram derrotados. Aí vai um homem de Deus, ajunta da sua casa, não guerreiros, ele não era um rei, não tinha exército, mas os seus servos, trabalhadores, e vai com estes homens, 318, contra estes 5 reis, derrota-os,
resgata os prisioneiros todos, os reis todos, inclusive Ló e a sua família. Este foi um milagre grande ou pequeno? Um homem com Deus, uma pessoa com Deus é maioria. Pode repetir comigo? Uma pessoa com Deus é maioria. Tenha certeza, meu irmão, minha irmã, que está no lugar certo, lutando a luta certa, pelo motivo certo, no tempo certo, e tenha certeza da vitória de Deus em sua vida, apesar ou mesmo que as circunstâncias digam não. Então agora Abraão, o velho Abraão, de quase 90, consegue vencer. Como será que estes reis deveriam olhar para Abraão? Será que Abraão falou com eles alguma coisa, deu para eles alguma mensagem de Deus? O que vocês acham? Irmã Priscila, você acha que o irmão Abraão perderia essa oportunidade, Anderson? Acho que não. Vamos então para a sequência dos acontecimentos. Isso, fica comigo aqui quem está aí na tela. Passei e você passa, tá bom? Muito bem. Então, segundo momento, agora estamos no capítulo 18. Vamos lá, passando uma. No capítulo 18, nós temos o momento quando 3 anjos vão visitar Abraão. E aqueles 3 anjos chegam lá para dizer a Abraão o seguinte: olha, você finalmente vai ser pai. Daqui a 1 ano, o teu filho vai chegar. A irmã Sara, quando ouve isso, dá uma risada, porque ela já era uma senhora também de seus 80, Abraão já com 100, ela com 80, então ela deu risada. Por isso o nome Isaque, riso. Acontece que 2 daqueles anjos deixaram Abraão, e o outro anjo, que é a pessoa de Deus, porque ali está com letra maiúscula, dizendo o Senhor. E aqueles 2 anjos dizem: nós vamos até Gomorra para verificar se as acusações que têm chegado ao céu sobre eles, se essas acusações procedem ou não. Leia o texto comigo então, capítulo 18, 21 ao 24, todos juntos? Descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que tenho ouvido, se não, eu saberei. Os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Ou seja, um dos anjos, o Senhor, ficou com Abraão. E Abraão, estando diante de Deus, ele não perdeu a oportunidade. Ele começou a dizer: Senhor, o Senhor vai destruir, vai exterminar os justos no meio dos injustos? Senhor, e se lá tiver 50 justos? Deus disse: se tiver, eu não destruo. Abraão pensou: já estive com eles, eu sei quem são. Senhor, e se não tiver 50, só 45? Só 40, e foi descendo até que chegou a 10. Deus disse: se tiver 10 lá, eu não destruirei aquele lugar, não destruirei aquela cidade. O que é que acontece? Estamos agora no capítulo 19. Agora, aqueles anjos chegaram na cidade de Sodoma, e ali chegando, eles ficam sentados na praça. Ló, que apesar de um desviado, ainda tinha o temor de Deus, tinha aprendido o bom exemplo com Abraão. Ló chama aqueles homens para irem para a casa dele. Não fique aqui, é perigoso, eu conheço aqui, eu moro aqui. Vamos lá para casa. Insistiu. Interessante que com Abraão não precisou insistir, logo os anjos quiseram ficar. Mas com Ló, os anjos relutaram, porque não era também boa peça, como veremos. Mas eles foram para a casa de Ló. E veja então o texto, capítulo 19, versos 4 e 5, leiam comigo. Ainda não tinham ido deitar-se, quando todos os homens, todos, é isso? É isso? Todos os homens de toda parte da cidade de Sodoma
dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Todos os homens, de toda a cidade, de todas as idades. Era corrupção generalizada. Chamaram Ló e disseram: onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações sexuais com eles. Ló salta na frente: não façam isso, senhores. Isso não agrada a Deus. Ele tinha ainda o temor. Eu tenho aqui 2 filhas virgens. Eu as entrego para vocês. Veja só, nem tudo que a Bíblia relata, ela respalda. A Bíblia está contando, não está dizendo que isso foi certo. Mas o Ló estava desviado, um desigrejado. Tenho aqui 2 filhas. Eu as entrego para vocês. Os homens: não, nós queremos nos relacionar sexualmente com estes homens. E a coisa partiu para agressão física, de forma que tentaram arrombar a casa. Os homens que estavam ali como homens, mas que eram anjos, tinha portanto o poder de Deus, fizeram aqueles homens da cidade ficarem cegos. Foram cegados. A gente não sabe o que aconteceu no resto da noite, mas o fato é que eles não conseguiam mais achar a porta. Veja a sequência do capítulo 19. O que é que acontece depois daí? Depois daí os anjos disseram: olha, nós viemos ver se era assim mesmo, mas agora nós comprovamos. A coisa é ainda pior do que se ouvia. Ló e por isso vamos destruir estas cidades. Ló, sabendo disso, corre desesperadamente para a casa dos genros. Ou seja, Ló estava bem arraigado ali. Inclusive a mulher de Ló, nós não sabemos se era uma judia ou se foi achada ali em Sodoma. O fato é que Ló estava ali ambientado. As 2 filhas eram noivas de 2 rapazes daquela cidade. A Bíblia diz que todos os homens de toda a cidade, de todas as idades, estavam ali naquela noite. Será que os genros de Ló estavam também? Mas Ló foi lá falar com eles. E a Bíblia diz, aí nos versículos 14 a 17, que os genros de Ló, ao ouvirem que Deus ia destruir a terra, aquela terra, eles começaram a fazer gracejos. Porque o crente que está desviado, ele perde a autoridade. A pessoa até conhece a palavra, fala para os outros, mas não vive. Os outros tomam como chacota. Por inferno, nossa, se eu vou, tu já está lá muito mais antes de mim. Vamos ler o texto então, capítulo 19, versos 24 ao 26. Então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície com todos os habitantes das cidades e a vegetação. A mulher de Ló olhou para trás e foi transformada, e se transformou numa estátua de sal. A primeira figura que coloquei, a primeira tela, mostra aquela imagem, que é uma parte que existe até hoje, perto de uma das montanhas, onde é dito que aquela é a estátua da mulher de Ló. Não temos como documentar, porém, de fato, a estátua existe, o formato, assim como existem muitos outros formatos. O fato é que Jesus está respaldando, dizendo que a mulher de Ló foi transformada numa estátua de sal, como nós veremos mais à frente. Queridos irmãos, a esta altura, quando pensamos nisso,
A pergunta é: foi esse então o envolvimento sexual de homens com homens, o acontecimento de Sodoma, lá em Sodoma, que trouxe a destruição? Este foi o pingo d'água. Lembramos que eram 5 cidades: Sodoma, Gomorra, Zeboim, Zoar e Adma. O Alcorão tem uma parte que fala sobre estas cidades e diz cidades nefastas que foram destruídas. O que é que a Bíblia diz sobre aquelas cidades? Como era o comportamento e a prática dos homens, das mulheres, das pessoas daquelas cidades? Vamos acompanhar comigo, voltemos um pouquinho ao capítulo 13. Veja aí Gênesis capítulo 13. O que é que Gênesis 13 diz sobre a cidade de Sodoma? O segundo momento em que a cidade é mencionada. Capítulo 13, versos 12 e 13. Abraão habitou na terra de Canaã, e lá Ló foi habitar nas cidades do vale, mudando suas tendas até chegar a Sodoma. Os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Em outra tradução, eram perversos, eram violentos e grandes pecadores diante do Senhor. É o que diz o verso 13 do capítulo 13, 13 e 13. O que é que a Bíblia diz? O que é que os outros autores da Bíblia falam sobre Sodoma? Me ajudem. Veja o que diz Ezequiel, capítulo 16, versos 49 e 50. Todos comigo? E esta foi a malignidade da tua irmã Sodoma. Deus está falando com Israel, dizendo para Israel: qual foi a malignidade de tua irmã Sodoma? Ela e suas filhas, as outras 4 cidades, eram o quê? Arrogantes. Elas tiveram o quê? Fartura de alimento e viviam sem a menor preocupação. Viviam sem a menor preocupação do sustento, mas também sem a menor preocupação com Deus, sem a menor preocupação com o futuro, sem menor preocupação com a outra vida. Eram pessoas que viviam apenas para aqui e o agora. Deus não existe. Alguma semelhança com a sociedade atual? Viviam no lugar de fartura, como Éden. O que diz Isaías, capítulo 13, verso 19? Todos comigo? Assim será a Babilônia, o ornamento dos reinos, a glória e a soberba dos caldeus, como Sodoma e Gomorra, quando Deus as destruiu. Ou seja, estas cidades que se levantam contra Deus ou que não buscam a Deus, serão semelhantes a estas cidades, Sodoma e Gomorra. E o que é que diz Judas? Judas, o irmão de Jesus. Vamos ver o que Judas diz sobre Sodoma. Todos comigo? Quero ouvir vocês. De modo semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e a relações sexuais antinaturais, estando sob o... Olha só, estando. Não apenas aconteceu, mas Judas diz que a coisa continua. Estando sob o castigo do fogo eterno, eles servem de exemplo. Quais eram então os pecados de Sodoma? Nós sabemos, e quando lemos os escritos antigos falando sobre a crueldade, a forma perversa com que se tratava os que chegavam, os forasteiros, a forma gananciosa, o apego ao material, o querer o prazer próprio a qualquer custo. Querer o prazer próprio a qualquer custo. Algo semelhante à nossa geração, o egoísmo, o egocentrismo. De
de forma que Sodoma e Gomorra foi destruída. E aí surge a pergunta dos inimigos de Deus. Qual é a pergunta? Cadê a misericórdia de Deus? Bem, quando nós olhamos os registros bíblicos, podemos resumir os pecados de Sodoma: orgulhosos, inóspitos, depravados, faziam as suas próprias leis. Não tem negócio de saber o que é que Deus acha, não. Suas próprias leis, gananciosos, arrogantes, violentos, viviam satisfeitos com o aqui e agora, ou seja, um antro de perdição, pessoas que perderam o temor de Deus, até chegar ao degrau mais baixo, que é a depravação sexual. Como diz Romanos, que o homem começa esquecendo que Deus existe, continua adorando criatura. Esta pessoa vai descendo os degraus, até que começa a se envolver o homem com homem, mulher com mulher, homem com animal, mulher com animal, e todo tipo de promiscuidade que existe por aí. Foi um degrau que foi descendo para baixo. Os anjos chegaram e comprovaram que a coisa era pior do que o que se imaginava. E aí a grande pergunta: cadê a misericórdia de Deus? Deus não é amoroso, a misericórdia não dura para sempre, porque Deus trouxe castigo a este povo. Será que Deus não agiu com misericórdia? Veja só. Em primeiro lugar, aqueles homens eram descendentes de Cã, amaldiçoados por Noé. Mas apesar de serem amaldiçoados, eles receberam a melhor e mais farturenta terra. Receberam a bênção da fartura. É um ato de misericórdia ou não? Hein, irmã Ângela? É um ato de misericórdia ou não? E a igreja, vocês estão aqui? É um ato de misericórdia? Segundo, como fez com Nínive, Deus deve ter avisado e dado oportunidade aos de Sodoma e cidades vizinhas, com certeza, muitos tipos de oportunidades. Mais um ato de misericórdia. Terceiro, mesmo não sendo a melhor referência de crente, mas o fato do irmão Ló ter ido viver ali naquela região, foi uma espécie de luz que nasceu no meio das trevas. Era um pequeno lampejo. Quarto, eles, aqueles 5 reis, eles foram atacados, foram vencidos, mas não foram mortos. Eles tiveram mais oportunidade, eles foram resgatados. E aí, meus irmãos, eu pergunto, será que Abraão falou com eles? Será que Abraão falou com aquelas pessoas? Mais um ato de misericórdia. Ao tentar estuprar os visitantes, logo eles poderiam ter sido destruídos, sim ou não? Mas foram poupados. Deus deu mais uma chance, a noite toda se passou. Ato de misericórdia. Ló poder ir falar com os genros que estavam na casa dos seus pais, que tinham as suas famílias, aquelas pessoas ouvirem o que ia acontecer, foi mais um ato da misericórdia de Deus de esperar, sim ou não? Sim. Portanto, queridos irmãos, nós não podemos confundir, leiam comigo todos juntos, não confunda misericórdia imerecida com misericórdia desprezada. Eu e você nada merecemos.
Agora, quando nós desprezamos o presente, a oferta, o tempo, que Deus vai dando uma oportunidade, 2, 3, 4, 5, 10, e a pessoa vai dizendo não. No ano de 1964, o servo de Deus Billy Graham escreveu um livro. No ano que eu nasci, ele escreveu um livro chamado O Mundo em Chamas. Eu tenho aqui, alguém que puder ler, é maravilhoso. Fala sobre o secularismo. Fala sobre o mundo que estava se corrompendo e a igreja que estava ficando mundanizada, a igreja que estava ficando fria. 58 anos isto estava lá na América do Norte. Não demorou para chegar na nossa pátria. O fato é que o secularismo, o fato é que ele escrevendo aquele livro das pessoas que estavam abandonando a Deus, tanto as de fora como as da igreja, abandonando a Deus e as igrejas se fechando. A irmã Ruth Graham, que foi fazer a correção do livro, ela escreveu o seguinte, no comentário ao corrigir o livro, ela disse: se Deus não trouxer logo o juízo sobre a terra, terá que se desculpar com Sodoma e Gomorra. Porque o que o esposo dela, Billy Graham, estava colocando como os acontecimentos atuais, fora da igreja e dentro da igreja, era pior do que Sodoma. O que é que a Bíblia fala, os outros autores? Já vimos Isaías, já vimos Ezequiel, já vimos Judas. O que é que Paulo fala sobre Sodoma? Atos 9, 29, podem ler comigo? E como antes disse Isaías, se o Senhor dos exércitos não nos deixara descendência, teríamos nos tornado como Sodoma e teríamos sido feitos como Gomorra. Bem, essa palavra que Paulo está dizendo em Romanos 9, 29, ele está recitando um versículo de Isaías capítulo 1, verso 9. Dizendo que se Deus hoje fosse trazer juízo, fosse olhar as nossas vidas, a nossa sociedade, o nosso tempo, as nossas práticas, que nós já teríamos sido destruídos, assim como foi Sodoma e como foi Gomorra e aquelas cidades vizinhas. Jesus também falou sobre o tema Sodoma e Gomorra em vários momentos da Bíblia. Mas uma das coisas que chama a atenção é esta palavra de Jesus em Lucas 17:32. Quando Jesus diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Ou seja, houve um dia que houve Sodoma e Gomorra. Houve um dia que caiu o juízo de Deus. O fogo, o enxofre. É interessante que naquelas terras você vai andando e você pode encontrar bolinhas. Que bolinhas são essas? Enxofre. E você pega então e coloca fogo naquela bolinha, coloca uma chama e aquela bolinha então se transforma, e ali por um tempo, enquanto não se consome, ela está queimando. É um combustível natural. Por toda parte você encontra estas bolas, e alguém pergunta: mas aqui não é o lugar? De onde vieram estas pedras de enxofre e este sal? Essa montanha que me referi é montanha de sal, e no meio desta montanha, se é aquela imagem ou não, o fato é que no meio daquilo ficou a mulher de Ló, e Jesus está respaldando. Queridos irmãos, igreja, a mulher de Ló, consequentemente, era sobrinha de Abraão, porque se casou com Ló. Portanto, a mulher que tinha tudo para receber as bênçãos de Deus. Mas o que houve com aquela mulher? Ela olhou para trás. Quantos de nós que nos convertemos ao Senhor, nós entramos para o Evangelho, mas o nosso coração ficou lá no mundo? E quantos têm desistido no meio do caminho e querendo se arrepender de ter se arrependido?
E quantos estão voltando para as práticas do mundo, especialmente abandonando Deus e as coisas de Deus. É por isso que Jesus fala mais uma vez, agora no livro de Lucas, capítulo 10 e Mateus, capítulo 10, a mesma palavra. Jesus diz: haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para vós que desprezais a palavra, do que para vós que ouvis, mas não colocais em prática. Eu pergunto aos irmãos, a nossa geração hoje se assemelha a Sodoma e Gomorra? O que vocês acham? A palavra do Senhor, um alerta para todos nós. Eu pergunto, como estão as pessoas? Como estão as cidades, os países da nossa geração? Quais são as marcas? Pensamos na opressão social. Pensamos na prática crescente do adultério, da mentira. Pensamos na proteção a criminosos. Chega um tempo em que se tira a ação do policial e se defende o criminoso. Chega um tempo em que se condena o que comprova o erro e se absolve o ladrão, o criminoso. Um mundo marcado pela falta de complacência. Um mundo marcado pela falta de piedade. Hoje as pessoas estão lutando pelos seus direitos. E quais são os direitos? Temos aí a turma dos direitos humanos. Estão buscando o quê? Defendendo o quê? Hoje se defende o que a Bíblia condena e respalda-se, aprova o que a Bíblia reprova. Aconteceu algo nestes dias. Uma menina de 12 anos ficou grávida. E ficou grávida porque foi forçada sexualmente, foi estuprada por um outro adolescente de 13 anos. A menina ficou grávida e estava com 7 meses de gestação. O que fazer? A lei dos homens diz: tem o aborto legal. Com base na lei dos homens, foi praticado o assassinato. Porque uma criança com 7 meses de gestação é uma pessoa. Não sei quantos estão aqui que nasceram com 7 meses de gestação. Ali está a irmã Margarete, no primeiro culto tínhamos aqui o pastor Milton. Não sei quantos mais tem outros de 7 meses. No direito se diz que a lei menor não pode sobrepujar a lei maior. Que a lei maior sobrepuja a lei menor. A lei menor diz, tem o aborto legal. A lei suprema, a lei de Deus diz, não matarás. O fato é que o assassinato aconteceu. E eu pergunto, esta menina vai sofrer mais com este assassinato que houve do filhinho dela, da criança, ou se não tivesse tirado? Eu tenho o privilégio de ser psicanalista. E posso afirmar para vocês que esta menina nunca vai se esquecer deste fato que aconteceu. E aqui passaríamos a noite, vocês é só ligarem aí os programas que vocês vão ver coisas terríveis. Meus amados irmãos, tudo que acontece na terra, tudo que acontece na sua vida, Deus está sabendo. Chega lá. E vai chegar o dia do juízo. Deus pedirá conta. Como estão as pessoas hoje da nossa cidade? As pessoas gostam de buscar a Deus. As pessoas estão valorizando a igreja. As pessoas estão buscando
Deus, o Criador. E aí, meus irmãos, nós olhamos lá para fora. É bom olhar lá para fora. E para aqueles tais pecadores. Mas existem outros pecados. E além de olhar lá para fora, olharmos aqui para dentro. E olharmos aqui para dentro, não só para a igreja como um todo, mas olhar para as nossas vidas. Meus irmãos, eu, pastor humano, tenho ficado apavorado. Não é que eu não veja as maravilhas, não é que eu não veja estes gigantes que fazem um trabalho de 1000 dentro desta igreja. Eu louvo a Deus pelos que se colocam à disposição, mas eu fico apavorado em ver o comodismo. Eu fico apavorado uma igreja como essa, ou agora o terceiro culto, num culto de quarta-feira, cadê as pessoas? Sim, tem pessoas, mas estou falando quantas poderiam estar aqui. Agora, quando a gente vai na feira, ou até na feira do rolo, um testemunho, nunca entrei. Você passa, né, na avenida, mas realmente nunca entrei. Nunca precisei entrar, talvez pelo nome. Mas as feiras estão cheias. Está chovendo, está fazendo sol, está frio, está quente, não importa. A feira está cheia. O mercado, ó, o shopping, a praia. Meus amados irmãos, estamos nós brincando com Deus? Estamos alerta ao exemplo que Deus deixou, aos acontecimentos? Eu encerro com a última tela. Quando nosso irmão Abraão estava intercedendo pelo povo: Senhor, tem misericórdia, se tiver 50, 40, 30, 10. Assim como Abraão intercedeu, o nosso Jesus também intercedeu, intercede por nós, e Ele propiciou, Ele entrou na frente e disse: eu tomo o lugar deles. Ele é a nossa propiciação. Nós que éramos impróprios, injustos, agora Jesus nos torna justos, próprios. É interessante que Abraão procurou 10, não encontrou nem 10. E Deus, quantos encontrou? Quantos justos Deus encontrou na terra? Quem sabe? A Bíblia diz: não há um justo nenhum sequer. Então Jesus se colocou na frente, como diz o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo diz: você é pecador, pecadora, vai ter um juízo, e lá só passa quem for justificado por Cristo. Eu gosto do mandarim. Deus deixou no vocabulário do mandarim, no dicionário, a palavra justo em mandarim, justo em chinês, significa o cordeiro sobre mim. Lampejos, ilustrações que Deus deixa. Então Deus olha para mim e para você: é impuro, é imoral, é pecador, está perdido. Mas quando você é lavado pelo sangue de Cristo, Ele diz: então você é meu filho, você é inocente, você nunca pecou, você vem morar comigo aqui na minha casa. Você é irmão do meu filho, então vem morar aqui. Repita comigo esta última frase: não somos justos, mas podemos ser justificados por Cristo. No dia em que eu me converti, Ele me justificou, como diz Romanos capítulo 5, verso 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus.